Já de volta aqui o nosso Redação Novo Tempo para o nosso último bloco de hoje. Uma universidade revolucionária sem professores, onde não há livros e nada é pago. Isso acaba de ser aberto no Vale do Silício, na Califórnia. A ideia é receber por ano 1.000 estudantes interessados em programação de computadores e desenvolvimento de softwares. Durante o curso, os alunos trabalham sempre em grupo e avaliam os trabalhos uns dos outros. Os criadores da universidade, 42, afirmam que esse método de aprendizagem é melhor que o sistema tradicional, que, segundo eles, incentiva os estudantes a serem receptores passivos de conhecimento. E aí, gente? Professor, vai ficar desempregado se essa moda pega, hein? Já estou agora com as universidades online, né? Pois é. Já está caindo agora só para tutoria, né? Então, Não, mas melhor, aí o senhor vira coaching, né? que legal. Porque coaching tá na Mas moda. Tá na moda, é o nome chique. mais bonito, né? Sim. Chique, assim. É interessante Mais caro. o processo dessa universidade, porque assim, não cobram nada, etc., porque não tem professores, só tem um ambiente ali e tudo mais, mas basicamente o que eles fazem é assim, né? Eles têm projetos. Então, olha, entrou nessa universidade, seu primeiro projeto, sei lá, vai ser montar um drone. Beleza, então vamos aqui, nós 5, vamos montar um drone. O que é que você sabe sobre montar drones? Aí o cara vai aprendendo junto, tal, montou o drone. Beleza, é como se tivesse se graduado naquela disciplina de montagem de drone. Aí tal, vai para um outro projeto e tudo mais, até o momento que eles chegam num nível máximo ali, que pelo que eu entendi dessa universidade específica, são 21 níveis. Aí quando você alcança esse nível 21, que varia o tempo de cada pessoa, né? Porque cada um tem um ritmo, pode levar de 3 a 5 anos, você se gradua, só que ao invés de você ganhar um diploma, você ganha tipo um certificado. Eu acho que para algumas áreas isso funciona muito legal, assim, sem professor nenhum, mas eu acho que tem um conceito muito bom nessa situação que pode ser aplicado a qualquer universidade ou qualquer forma de ensino, eu acho, que é o fato da pessoa estar envolvida num processo de criação e descoberta da informação. E o que me parece faltar só nessa faculdade 42 aqui, que talvez para eles, nessa área de tecnologia, funcione bem, mas em outras talvez precisaria disso, é um tutor. Então, por exemplo, vamos fazer, sei lá, pegar a área aqui de jornalismo, né, que é a nossa aqui. Técnica de reportagem. Ao invés de você ficar sentado na sala de aula, especificamente, olhando o professor te falar como é que faz a técnica de reportagem, você vai para a rua, de repente, com aquele professor e outras pessoas para fazer reportagens onde ele vai te tutoriar em como fazer isso. Lógico que na faculdade você já tem exercícios ou tarefas que isso acontece de uma maneira prática, mas você tem um bom tempo onde você gasta ali sentadinho, olhando, ao invés de já poder ter uma troca de informações. Então parece que é interessante isso. Eu vou passar daqui a pouco a palavra para o professor, que é o especialista mesmo nessa linha, mas eu acho que o grande lance dessa universidade é descentralizar o processo da educação da pessoa do professor. Sabe aquela coisa, essa universidade para mim é tipo assim, sabe aquela coisa do desfile de moda? Que você olha e fala, mas quem vai sair na rua desse jeito? Ninguém. Mas aí depois eu fui entender como é que funciona isso, demorei um tempo inclusive. Se a pessoa está com a gola aqui, a modelo, não é porque a roupa vai ter essa gola aqui, é porque é uma tendência de que as golas sejam maiores. Então eu acho que essa Universidade 42 é tipo uma coisa extremamente... É extremo, é uma coisa extrema. Agora, a gente está num outro patamar que é todo conhecimento e nas universidades, inclusive, provém do professor que sabe todas as coisas. E o aluno nesse procedimento, nesse processo super pacífico, a gente sabe que não é o melhor método de ensino-aprendizagem. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Essa ideia, ela não é tão nova assim, tá? Ela vem de Portugal, Paulo Freire, inclusive ele mostra para a gente a chamada famosa, inclusive, Escola da Ponte, onde funciona exatamente deste meio, mas você tem um tutor, mas os alunos eles fazem a sócio-interação entre eles e cada um dentro do seu ritmo
tem uma proposta de levar o conhecimento a tal nível. Então, você durante esta semana, você precisa chegar aqui. Tudo bem se você não chegar, porque o seu ritmo é diferenciado. Você vai passar para outros tutores, que são os próprios alunos. Isso é extremamente importante. Eu, com a minha idade, nem sempre atinjo um garoto de 15 anos. Mas a coleguinha dele que está do lado, nossa, falando a língua dele, né, o linguajar deles próprio, da adolescência, da juventude, de novo, não que eu seja velho, mas Só deixando isso bem claro. eles têm essa capacidade de se atingir muito melhor, muitas vezes, do que eu. Aqui no Brasil, a gente já tem uma assim também. Fica na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro. Funciona no mesmo padrão da Escola da Ponte, ainda está em modelo experimental, mas é uma ideia fantástica. Segundo, a produção. Produzir, quando você coloca a mão na massa e você passa a entender, a compreender como funciona aquilo, é fantástico. Não sei se alguém aqui já teve coragem ou como pegar um coração. Coração? Um coração. Sim, já. Nunca tive Coração. Já oportunidade. pegou o coração? Nunca tive De oportunidade, se de tivesse boi, também, eu talvez lembro não uma teria vez. coragem. Eu já Uma aula de vi, eu já vi biologia. ele ali Aula na de bancada, biologia. o coração humano Exato. mesmo, mas nunca Exato. peguei. Você já pensou que legal você conhecer, né, ver o funcionamento dele? Legal. E deve ter sido uma experiência fantástica. Eu faço isso com meus alunos todos os anos. Eu vou lá no Mercadão, compro um coraçãozão de boi e falo assim, moçada, tá aqui, ó, agora vamos mexer mesmo, vamos ver como é que é a musculatura, vamos ver, olha, isso aqui é uma veia, isso aqui é uma artéria, essa aqui é a aorta, olha como ela é grandona. Para ele ver mesmo e entender, poxa, isso é legal. Vamos a outras ideias, então vamos levar isso ao conhecimento prático mesmo. Isso faz toda a diferença na vida dele. O pessoal sai de lá falando bem demais. Comer célula. Oi? Você já comeu célula? Você já comeu uma O célula? tempo todo, né? Você já comeu uma célula? E se essa célula for uma pizza? É isso que eu falo. Então, Achei que era é uma ideia, sintetizado. não, é uma ideia de aula legal. Você monta, você faz assim, ó, complexo de Golgi, retículo rugoso, núcleo, mitocôndria. Convida a gente, professor, quando for essa aula. Uma de pizza fica legal, né? Quero Quer dizer, estudar- de quero pizza não, de estudar célula. biologia. De Quero estudar célula. biologia com você, professor Eric. Super saborosa. Que Os moleques, legal. nossa, eles vêm aqui e falam assim, poxa, isso é uma célula? Então agora eu vou comer uma célula. Agora Ô, professor, faz toda a diferença mesmo. Eu tive um professor Faz. sobre técnicas de entrevista e até hoje não esqueço da aula. Foi muito legal. Ele colocou a gente para fazer de maneira bem prática, assim, agir sob pressão e tal. E até Não hoje foi o aprendi. Wagner, né? Ah, por acaso foi o Wagner. Ah, E eu Wagner. estava aqui pensando, será que foi, será que não foi? Para de querer fazer puxação aqui, garota. Então tá bom, retiro o que eu disse. O professor estava falando desse processo de um aluno ensinando para o outro, e eu acho que tem um processo muito interessante realmente nessa interação, porque nunca é um só que aprende, né, professor? Porque eu imagino que, embora o senhor tenha a sua formação, a sua experiência profissional, mas na sala de aula aprendeu muito. Sim, sem dúvida. Eu fazia a universidade lecionando. Meu segundo ano eu já comecei a lecionar no Colégio Adventista aqui em Jacareí. E eu aprendia muito, muito mesmo. Eu levava, inclusive, para a minha universidade, para as avaliações e atividades que eu conseguia levar para a universidade, quando eu estava em sala de aula e buscava e falava, conversando com os meus alunos. Então, essa troca de experiências foi para mim crescimento, eu tenho certeza que foi para o meu aluno crescimento. Quando a gente consegue sintetizar e explicar, explanar um assunto para uma pessoa, a gente aprende muito com isso. Isso passa a fazer sentido para a gente. Né? E fala aí. Eu ia falar que o professor estava dando ênfase no processo de aprendizado do grupo, né, socializando e fazendo algo. A Finlândia hoje ocupa o topo do ranking de educação. E eles já iniciaram um novo modelo educacional no país, que é um modelo que não tem disciplinas mais. É um modelo que é por projetos, como é o exemplo lá, como é o exemplo que o professor deu, mas estão aplicando isso para a rede de ensino, para que seja por projetos. Então, sei lá, eu não sei exatamente como são esses projetos, mas pegando essa onda, né, de vamos fazer o projeto é esse. E aí, durante o processo de produção desse projeto, são aplicadas técnicas ou são aplicados conhecimentos necessários específicos de disciplinas, mas que não são mais tidas como disciplinas. E a gente sabe que você aprende melhor quando você está fazendo e quando você está ensinando para outra pessoa. E agora você imagina um grupo de... É assim que as crianças aprendem tudo, que não é relativo à escola, né? Aprendem na brincadeira, em grupo, fazendo alguma coisa. Tudo com E falando- lúdico, Por né? que não colocar lúdico, isso? Por que não exatamente. levar isso para
para o ambiente escolar. Aqui- E falando de faculdade, rapidinho, tem sido crescente nas faculdades uma disciplina chamada Projeto Integrador. É um momento em que o aluno faz um trabalho onde ele vai integrar todas as disciplinas que ele teve naquele semestre. Na faculdade mesmo. Ele Sim. consegue aplicar, Ele né? consegue. Aí cada curso tem né, o seu projeto, mas Eu ele consegue tenho- integrar tudo. Eu tenho um colega, professor Clayton, de física, que ele entra todos os anos num projeto chamado Demoselle, que é o nome de um avião, né? E ele tem que construir, com preceitos físicos, um avião que é o avião que voa mais longe. Sim. Então, os alunos têm que construir um projeto e depois, no dia lá, eles têm que fazer esse avião voar o mais longe possível. O quanto os alunos amam o Demoselle é coisa de louco, assim. Eu é uma imagino, porque, brincadeira. né, Sim. uma competição ali muito prática. A gente precisa rever mesmo muita coisa aqui, estou falando em nível Brasil mesmo. A gente tem agora uma discussão muito grande a respeito de como vai ser o novo ensino médio. Isso já vem de lá atrás, LDB, né, 93, a lei 93/94/96, então fez 20 anos agora, ano passado. Já está atrasado a atualização dessa lei, já deveria ter sido revista. Então, a gente passou agora pelos projetos, pelo envio de projetos, pelo novo modelo de ensino médio. A gente precisa rever mesmo como tratar o ensino médio, mesmo o ensino fundamental, que ainda é mais lúdico, mas como tratar esses meninos de forma diferente, de forma a fazer ter sentido para eles esse período de 12, 13, 14, até os 17 anos, não só imagina, voltado são ao vestibular. 3 anos, né, professor? 3 anos que, de repente, você poderia estar aprendendo uma coisa que você fosse levar com mais eficiência para a vida, Pra né? vida, 3 exatamente. anos. E existe uma crítica muito forte a essas novas gerações que conseguem trabalhar com muito conteúdo porque são exímios pesquisadores, né? A internet proporcionou isso, mas eles são muito reprodutores de conteúdo. É muito difícil conseguir criar um conteúdo novo, justamente porque os conteúdos estão à disposição com muita facilidade. Então, e esse processo da sala de aula onde o professor diz e o aluno só ouve, não faz ele desbravar o conhecimento para adquiri-lo, vai formar, se a gente tivesse mais modelos assim, onde o professor não está no centro da atividade e completamente solitário ali, você desenvolveria pesquisadores. Sem né? dúvida. Porque existe uma crítica muito grande de como vão ser os pesquisadores se essa geração tem essa tendência simplesmente de reproduzir e não conseguir criar. Quando a gente fez o nosso TCC, todos fizemos, a gente não fez só Ctrl+C, Ctrl+V, né? Teoricamente, não. Teoricamente, eu me sinto assim muitas vezes em sala de aula, pedindo que meu aluno faça um Ctrl+C, Ctrl+V daquilo que ou eu escrevi na lousa, ou falei com ele, ou que ele leu no livro. Apenas isso. E ele poderia caminhar, o conhecimento poderia ter ido mais, ele poderia ter aplicado, poxa, eu tenho esse conceito, então eu posso aplicar este conceito aqui para melhorar determinada situação, melhorar determinada área, e ele não faz isso. Porque ele está acostumado, realmente, aparece tudo pronto aqui já. A internet, ela ajudou um milhão, ela ajudou muito, isso a gente não pode negar. Mas que deixou a gente um pouco mais preguiçoso, sem dúvida. Professor, Sem você dúvidas, que né? convive entre professores o tempo todo, esse argumento, essa observação, ela é recorrente nos professores, assim, de que a didática deveria mudar? Precisa. No bloco passado, eu vi o Leite fazendo uma crítica aos professores que assim nem sempre os caras conseguem dar boas aulas. É verdade. Você pega aquele pessoal que tem mais tempo de sala de aula, ele já trabalhou tanto aquilo, Ligou que ele no fala assim, ligou no automático, ele fala assim, hoje eu não preciso mais planejar a aula. Né? Porque eu já sei isso de cor e salteado. Nem sempre é assim. O meu aluno hoje gosta mais do celular porque aquilo é dinâmico. Eu sou estático. Na frente, um giz, lousa e saliva é estático. Como que ele vai se interessar por isso? Não tem jeito. É uma luta desumana. O que a gente falou no bloco passado é desumano eu soltar giz, lousa e saliva para cima do meu aluno, enquanto isso aqui, o tablet, o celular, o que ele vê de programação, é muito mais interessante. Então, eu preciso, sim, todos nós precisamos reorganizar isso, rever os nossos conceitos de educação para que a gente não perca toda uma geração aí. E aí Com certeza. é importante o professor usar o nós num sentido institucional, porque professores como o Eric existem
em alguns lugares, professores que vão além da lousa e do giz, Sim. mas não pode ser uma ação isolada de um ou outro professor. Tem que ser, o sistema tem que ser remodelado por completo. A gente tem que falar a mesma língua, isso é real, né? Quando você está em um time, Sim. a gente tem que jogar para vencer para o mesmo lado. Porque daí você tem o envolvimento dos professores, você tem o envolvimento das faculdades que formam esses professores para ensinar esses métodos, você tem os administradores das escolas, dos colégios e das universidades que estão ali ensinando e teriam que ter essa noção de que é preciso fazer diferente. Então, é muita gente envolvida para mudar uma forma de pensar, né? Mas a gente vai fazendo a nossa parte, que é discutir esse tema para, de repente, se você está ouvindo isso aí, se despertou, pense em fazer algo do tipo. E falar sobre educação nunca é demais, né? Foi muito bom a gente ter dedicado esse Redação inteiro a temas relacionados à educação. Agora que a gente está entrando no período de reinício de ano letivo, né? Exatamente. Então é importantíssimo a gente rever muitas coisas do que estão por aí para que a gente consiga realmente ter uma nova geração que faça a diferença nesse país que está tão judiado hoje. Vamos lá para a nossa última notícia? A busca desesperada de um pai para repor a caneca azul de estimação do seu filho autista viralizou nas redes sociais. O Mark Carter, de 42 anos, fez um apelo emocionado em uma rede social para que as pessoas o ajudassem a encontrar um copo do mesmo modelo para o seu filho, o Ben. O menino de 13 anos tem autismo grave e só bebe nessa caneca que não é mais fabricada. Se ele não tiver a caneca, vai parar de ingerir líquidos e ficar doente. A postagem repercutiu pelo mundo e gerou diversas doações e pessoas de diferentes lugares enviaram os seus copos antigos para que o Ben realmente conseguisse ingerir líquidos. Nossa, isso me emociona muito, muito, a solidariedade. E quem convive assim de perto com uma criança autista sabe o quanto uma ação dessa é importante para o desempenho da criança num todo. Porque ela está acostumada com aquela rotina e mudar essa rotina é muito complicado, né? Então, Sim. muito bonito mesmo. Professor Eric, muito obrigado. Segunda vez que o senhor participa aqui no Redação. Segunda vez. E Por foi favor, muito, muito venha bom, viu? em novas oportunidades. Eu agradeço É só sempre chamar, o né, convite. professor? Só vem, Só né? chamar. A gente tem agenda, mas arruma um tempinho na agenda para atender. Ah, A gente obrigada, chama você professor, no valeu programa mesmo. e você chama a gente para aquela sua aula sobre células Sobre com células pizza, e pizza. entendeu? Vai ser Assim, ótimo. a gente Tranquilo. não está interessado na pizza, é que o Entendi. assunto célula Entendi. chamou muito a nossa Entendi. atenção. Mas tem que estudar as organelas, tá bom? Vocês têm que entendi. apresentar as organelas junto, tá bom? Tranquilo, para comer Tranquilo. pizza a gente faz qualquer coisa. Aqui, ó, isso aqui é um grupo que vai apresentar e o Leite Isso, apresenta. Vamos fazer um projeto. Perfeito. Valeu, gente. Até semana que vem, então. Até semana que Até vem. Semana que vem, pessoal. tchau, tchau. Deus quiser. Obrigado a você que ficou com a gente até aqui. Na semana que vem a gente está de volta para mais um Redação Novo Tempo. Até lá. Tchau, tchau.